Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. É difícil se acreditar, principalmente pela nova geração, que o Piauí chegou a perder um dos seus maiores patrimônios para um governador bancar o bonzinho e pagar a folha de pessoal, a folha de servidores do Estado. Foi com a Cepisa, antiga Cepisa, que o então governador Monsanto teve que vender, e o comprador foi a União, foi o governo federal, para que ele pagasse folhas de pessoal que ele, na sua gestão, atrasou ou que herdou de gestões anteriores. Naquela situação em que o Piauí sempre virou manchete de jornal quando se anunciava o pagamento da folha de pessoal. Quem comprou a Cepisa, quem ficou com a Cepisa, que houve a chamada federalização, foi o governo federal, prometendo ou dando a esperança de que ela seria saneada e, por conseguinte, prestaria um bom serviço aos seus consumidores. Não foi bem essa história que ocorreu. A Cepisa fechou o ano passado, hoje a Eletrobras fechou o ano passado com um prejuízo de 500 milhões de reais. Quero crer que, se fosse uma empresa da iniciativa privada, seguramente já teria fechado as portas lá atrás, muito lá atrás. Agora tem a novela de que o governo federal quer passá-la para a iniciativa privada. Até agora não conseguiu. Mas vamos conversar sobre isso com quem entende do setor e tenho certeza que tem perdido noites e noites buscando uma solução para resolver esse problema tão sério que é o da única fornecedora de energia do Piauí. O doutor José Salan, que é o diretor-presidente da Eletrobras Piauí, vai conversar conosco agora no Café com Informação. Aquela história de que, de repente, federalizou-se e ia ser melhor não só para a empresa, para o governo federal, como para os seus consumidores do Piauí. Foi só uma história mesmo, história com E, não foi, Salan? Uma honra participar aqui do seu programa, Café com Informação, e tenho vontade de colocar algumas informações aqui para contribuir com os piauienses sobre os eventos, acontecimentos da nossa empresa, Eletrobras Distribuição Piauí. A história ela é bastante complexa, se olharmos do ponto de vista que a Cepisa, de 1997, era completamente diferente da Cepisa de hoje. Provavelmente, hoje nós tenhamos mais que o dobro de redes no estado, de consumidores atendidos em condições melhores do que na época. Isso tem um custo, né? O governo federal colocou muito dinheiro nesses investimentos, nessas redes, para o atendimento ao consumidor. E também provavelmente tem problemas de ordem financeira que merecem ser avaliados e discutidos, analisados, inclusive no processo que vai se tornar público com a publicação do edital de transferência do patrimônio, que é o que o governo federal está dizendo que vai fazer. Mas, voltando à empresa, só para a gente se situar um pouco, em 2005, quando se iniciou o programa Luz para Todos no Piauí, o Piauí
era o terceiro estado do Brasil com maior índice de exclusão elétrica na zona rural. Eram 70% da população rural sem energia elétrica, sem acesso à energia elétrica. O senhor tem assim a noção de quantas casas, quantos domicílios? Sim. Nós já nesse programa já foram atendidas cerca de 150 mil residências, 150 mil famílias. Se você multiplicar aí por 4, passa de 600 mil a quantidade de pessoas, 700 mil a quantidade de pessoas atendidas, que viviam na escuridão e receberam energia, consequentemente melhoraram a sua qualidade de vida. Foi um programa do governo federal, ainda está em execução. Além disso, para você chegar nesse patamar de atender essa quantidade de famílias, muitos outros investimentos fora do Luz para Todos tiveram que ser feitos para poder construir uma infraestrutura necessária para levar a rede de energia de baixa tensão ou de média tensão para esses consumidores. Então, a CEPISA daquela época era outra e hoje, né, as condições de fornecimento de energia elétrica, né, as condições da economia do Estado, da população, são outras completamente diferentes. Mas a verdade é que, realmente, em termos financeiros, houve um prejuízo importante. Voltando com relação ao Luz para Todos, o programa já concluiu suas metas no Piauí ou falta ainda alguma coisa? Olha, já teve duas metas. A primeira era de 150 mil famílias para ser atendidas, essas foram alcançadas. A segunda meta acrescentou-se mais 17 mil famílias que provavelmente chegaram depois ou que não foram atendidas na primeira etapa. Dessas 17 mil, nós já atendemos cerca de 5 mil e o programa está em andamento, agora de forma mais lenta, mas nós pretendemos até o ano que vem concluir mais 17 mil ligações. O que se diz é que de 2012 para cá houve perdas de mais de 1 bilhão de reais para a Eletrobras. Isso deprecia o patrimônio em si, numa provável privatização? Depende da forma que o governo escolher para transferir os ativos da empresa. Ele pode transferir com o passivo, com as dívidas, ou não. Esses detalhes a gente não tem, porque todo o processo que tem acontecido, né, as decisões se dão ou na Eletrobras Holding ou no Ministério de Minas e Energia. Claro que com o aval, com a participação do governo. Doutor Salão, o senhor falou agora há pouco que em relação à CEPISA, que o governo federal adquiriu para a Eletrobras de hoje, houve investimentos. O governo federal fez muitos investimentos, mas não o suficiente para fornecer uma boa energia para o usuário. E por que não, o governo federal, de repente, resolveu colocar para privatização a empresa? Em relação aos investimentos, aconteceram muitos investimentos importantes. Há um fornecimento de energia de qualidade, ainda não é aquele que nós desejamos. Inclusive, Arimateia, quero aproveitar aqui o seu programa para tentar desmistificar um pouco uma campanha que é feita no Estado e que deprecia a empresa ou a energia que a gente entrega, né? Realmente tiveram várias crises, vários momentos difíceis, mas uma coisa a gente pode ter certeza, de qualquer empresa que venha se instalar no Piauí, nenhuma empresa saiu daqui, deixou de se instalar por falta de energia elétrica. Nenhuma. Se fala muito isso. Mas não teve nenhuma. A história de que, de repente, foram bem ali para Timon, porque a energia de Timon é melhor do que Teresina. Já pedimos para esses críticos apontarem
trazer para a gente uma empresa que aconteceu isso e até hoje ninguém trouxe. Ou seja, não acontece isso. O que acontece? Muitas vezes, uma empresa, de forma desprevenida, ela se instala em um local onde não há condições de fornecimento de energia e já sem nos avisar... Isso é energia necessária para ela funcionar. Energia necessária para ela funcionar. Então, sem nos avisar, chega de uma hora para outra, olha, tem uma carga de tantos megawatts, quero que vocês atendam. E o fornecimento de energia no Brasil, ele é regulado pela ANEEL. É uma agência muito importante, uma agência muito séria, muito dura com as distribuidoras de energia, acredito que com as outras empresas também, e ela tem regras claras que devem ser cumpridas, tanto por nós, fornecedores de energia, quanto pelo consumidor. Ou seja, quando uma empresa ela vai se instalar, ela faz toda a programação dela, de compra de equipamento, de projeto, aquisição do terreno, e faz um estudo para ver o ponto onde ela vai se instalar. E a ANEEL diz que nós temos a obrigação de fornecer energia desde que ela nos informe com uma determinada antecedência a carga que ela vai instalar, a distância da rede, tudo. E a gente faz um estudo. Primeiro ela até tem que nos consultar, saber se a gente tem condição de fornecer aquela energia que ela precisa naquele tempo que ela quer. Ou seja, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, nós informamos. Se a gente disser sim, você pode se instalar, que nós fornecemos energia, aí passamos a ter a obrigação de fornecer naquele momento. Mas chegar de surpresa, né, que às vezes acontece muito, nós não temos essa obrigação e às vezes acontece a falta da energia naquele momento que ele... Mas quando acontece que vem uma empresa relevante para o Estado, ela deve estar vindo num programa, numa combinação ou com o governo do Estado ou com a Prefeitura de Teresina. E o governo do Estado, nem a Prefeitura de Teresina, conversa com a Eletrobras sobre isso? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa que se instalou aqui há uns 2 anos, uma grande fábrica, produtora de embalagens de metal, de latas, Kral. No Polo Sul? No Polo Norte. No Polo Norte. É um local difícil acesso, poucas condições, nós não tínhamos infraestrutura lá, mas ficamos sabendo com antecedência, discutimos com a Prefeitura, com o Governo do Estado, a própria empresa, ela tem uma participação, dependendo do tamanho do investimento, da carga, da distância que ela está, da fonte de energia, ela também tem uma participação. E foi feita uma linha de 69 kV, hoje é um dos maiores consumidores nossos, foi atendida exatamente no dia que ela queria e deu tudo certo, funcionando ótimo, maravilhoso. Então, quando há toda essa preparação, não tem problema. O Estado tem condições totais de atender o fornecimento de energia. Nós não temos crise de falta de energia, nós temos energia suficiente. E agora nós temos subestações em quantidade e é suficiente para atender qualquer crescimento de demanda no Estado. Então, nesse caso, dizer que a empresa não se instala aqui porque a energia é de péssima qualidade, isso é não procede. Grande mentira. Não procede. Doutor Salam, o programa de investimento da empresa para este ano será alterado com essa história da privatização? A gente não sabe ainda, né, como que vai se dar a administração do fornecimento de energia, da distribuição de energia, nos próximos 12 ou 18 meses que vão anteceder essa transferência do... Que ainda sob controle da Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia, representando a União, ele vai escolher um ente para poder distribuir energia, continuar fornecendo energia como é hoje. Tudo indica que será a CEPISA, a nossa Eletrobras aqui. Está sendo trabalhado, nós estamos sendo consultados, estamos fazendo documentação, mas ainda não tem o documento definitivo que diz que é a Eletrobras Distribuição Piauí que vai continuar fornecendo energia até a sua venda. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar com o doutor José Salam sobre como ficará a situação do fornecimento de energia, se a Eletrobras voltará para ser CEPISA,
voltará para o comando da União, que é diferente, não é? Ou se será privatizada. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. Um dos vilões, ou talvez o maior vilão que deixa a Eletrobras na situação em que se encontra, seria a inadimplência, seria a falta de pagamento de quem consome a energia. Isso é verdade, doutor Zé Sala? É verdade. É um problema muito sério, acompanhado de outro problema muito sério, que nós temos, são dois vilões, eu diria, e também a questão de perdas. E muitas dessas perdas se dão pelo desvio, pelo furto de energia. Então, são as duas coisas que nos prejudicam a empresa e prejudicam também o consumidor que paga as suas contas, que tem a sua energia medida, ele também é prejudicado. Esses desvios, essas perdas, elas seriam aquelas gambiarras que a gente vê muito nessas vilas que surgem, ou seria mesmo desvio, como recentemente se descobriu, e os senhores até tornaram público, num luxuoso condomínio de Teresina? É desse tipo assim, esse desvio? Tem das duas ordens, né? A gambiarra, ela é uma rede clandestina, que é feita muitas vezes numa área sem regularização fundiária, em que nós não podemos entrar com a rede normal, e as pessoas ligam às suas casas de forma muito precária, antecipadamente, de forma precária, sem rede, só fios, às vezes até arame farpado, tem de tudo. E há um desvio de energia, uma perda muito grande nesse tipo de ligação. Mas também tem o furto, tem o desvio que acontece. Esse é o famoso gato? Não, o gato é esse que desvia do medidor. Ele liga a sua energia sem passar pela medição, né? Ele tendo o medidor, ele faz esse tipo de procedimento e desvia a energia. Exatamente. A gambiarra, o outro desvio ela é a ligação clandestina ou irregular, em redes irregulares, né? Nós estamos tratando desses dois problemas, tivemos algumas dificuldades. Uma das dificuldades que nós tivemos, porque falando da inadimplência aqui, a inadimplência é ruim se falar e assumir isso, porque é uma coisa negativa, ou seja, você só consegue aumentar a adimplência, só consegue receber quando você tem uma atuação forte de corte, ou seja, corta o consumidor. Se não corta, ele elege outros pagamentos como prioritários. Ele deixa a energia do lado, aí paga o telefone, paga o supermercado, paga a loja de eletrodoméstico, paga outras coisas e não paga a energia elétrica. Então, ele só se mobiliza quando ele é instigado através do corte. E nós tivemos um problema que foi... A Eletrobras tem um TAC, com o Ministério Público do Trabalho, e esse TAC obriga que a empresa primarize todas as suas atividades, ou seja, que ela não contrate mais terceirizados para fazer suas atividades, chamadas atividades fins. Né? Que seria? Fazer um concurso e admitir, né, pessoas para poder cumprir com essa tarefa. Apenas que a gente não conseguiu cumprir, ou seja, é uma coisa histórica que vem ao longo de vários anos, porque é muito difícil, além do custo diferente, é muito difícil você
de uma hora para outra, transferir essa atividade com tecnologia, com equipamento, com logística, treinamento, tudo para o funcionário da administração direta. Mas está sendo feito. Agora, durante um período, nós ficamos impedidos, por determinação judicial, de contratar empresas e ainda não terceirizada e ainda não tinham o quadro suficiente para fazer o serviço. Então ficou sem o serviço, ou seja, deixamos de fazer corte, deixamos de fazer inspeção desses consumidores que poderiam ter gatos, desvio, tudo. E com isso, nós tivemos um problema financeiro muito grande. Aumentou a inadimplência, aumentaram as perdas e a gente teve um problema financeiro muito grande e foi negociado aí uma trégua durante um período de 18 meses, 2 anos, para que a empresa continuasse contratando menos gente e vai descontratando as empresas gradativamente, de forma gradual. E com isso nós estamos agora conseguindo recuperar a receita e diminuir as perdas. Mas é um trabalho de longo prazo que a gente não consegue de uma hora para outra resolver. Para termos uma ideia de números, nós de janeiro para cá a gente já conseguiu negociar 550 mil contas atrasadas, 550 mil faturas. Ou seja, a pessoa tinha a conta guardada e acumulando fatura em casa. Nós abrimos uma campanha de recuperação, de renegociação, a gente conseguiu negociar 89 milhões de parcelando, reais, né? Parcelando alguma coisa de entrada e 550 mil contas já foram negociadas. Então é uma recuperação significativa e a gente quer chegar em mais de 200 milhões, ou próximo a 200 milhões, que é o valor que a gente tem acumulado da dívida mais administrável, essa mais recente, né? Como será o processo de volta da Eletrobras para a União, da CEPISA para a União, no caso? Sim, ela já é um ente federal. Ela, todo 100% do capital da empresa, como você mesmo falou na abertura do programa, que pertence à União. 100% do capital da CEPISA pertence à União. Ela foi uma transferência de controle que aconteceu na década de 90 e esse controle é da Eletrobras. Esse controle, as ações são da Eletrobras. Ela é detentora do patrimônio da empresa, mas esse patrimônio, ou grande parte do patrimônio, ele é da União através da concessão. Ou seja, as redes, subestações, muita coisa já foi incorporado pela concessão. Então, a concessão, além de ter também um patrimônio, ele é o direito de explorar a distribuição de energia. Então, esse direito, ele foi devolvido, o direito foi devolvido para a União, através da ANEEL e do Ministério, que vão agora nomear, provavelmente a própria CEPISA, para continuar distribuindo energia até que haja essa privatização que eles estão planejando. O senhor falou aí coisa de 18 meses, seria? Daqui a uns 18 meses? O prazo dado em documentos, na ata, é até dezembro de 2017. Aí eu lhe pergunto, haveria interesse de melhorar, de incrementar a Eletrobras Piauí, ou só seguraria manteria como está até passar para o setor privado? O governo está assumindo o compromisso de manter a qualidade do serviço até a transferência. Doutor Salão, o governo do Piauí, aliás, o governador Wellington Dias andou indo para Brasília para tentar evitar a privatização. E aí surgiu a informação de que ele deve receber 80% do valor apurado na venda da Eletrobras. Existe essa cláusula? Olha, eu não conheço muito o teor da negociação que aconteceu em 97, mas eu vi essa cláusula, diz o seguinte: naquela época foi feita uma avaliação da empresa e aí foi dado, nos leilões que aconteceram, foi dado um preço básico, né? E no contrato está escrito que o valor que ultrapassar aquele preço básico, ou seja, o ágio, né? Todo leilão tem o ágio, do ágio o governo terá direito
o governo do Estado terá direito a 80% desse ágio. Isso é o que eu vi num contrato. No contrato existente, ainda por conta da venda da CEPISA. Que quando privatizada, quando houvesse a privatização, ele teria 80% desse valor, dessa diferença. Bom, então, o senhor falou agora há pouco que está essa dificuldade até de fazer corte hoje, porque não existe pessoal. Não, está sendo feito o corte, está sendo trabalhado, temos equipes terceirizadas, foi feita essa trégua que eu falei, né, para poder contratar equipes. Nós já estamos também contratando empregados na administração direta e formando equipes, tanto de terceiro quanto primarizado, para poder fazer as inspeções, fazer essa atividade tão necessária para a empresa. Publicaram lá o edital, e por que não houve adesão a esse edital para a compra da Eletrobras? Não, isso aí foi na década de 90, né? Isso aí eu não acompanhei esse período. Por que não houve interesse agora, depois desse anúncio? Não teve ainda. Não teve? Não, ele vai acontecer ainda a publicação do edital, vai marcar a data para o leilão, que deve acontecer em meados de 2017. Bom, a pergunta final. Se a Eletrobras Piauí estivesse privatizada, com a situação que está hoje, dessas inadimplências e tudo, ela funcionaria? Muito difícil. Olha, é uma pergunta muito difícil e eu não conheço a realidade da empresa privada nos termos, pelo menos nas condições atuais. É difícil da gente avaliar, mas a gente sabe que a empresa privada ela trabalha pelo lucro. O combustível da empresa privada é o lucro, né? Ela depende disso. Sem ele, e já teve vários casos, viu, Arimateia? Não é novidade, não é raro que empresas também privadas cheguem. A própria Semar teve esse problema. Ela foi privatizada, depois quem comprou devolveu para a União porque não conseguiu administrar. Na primeira vez fizeram isso. Depois houve uma nova transferência, uma nova venda. A Celpa, no Pará, aconteceu a mesma coisa, vendeu a primeira vez, a empresa privada não conseguiu dar conta e transferiram para uma outra empresa. Doutor Salan, além da Eletrobras Piauí, existem outras unidades que devem ser privatizadas? Olha, a decisão que é pública, foi divulgada através da ata de comunicados da Eletrobras, ela tem hoje 7 empresas distribuidoras, entre todas as empresas do seu grupo. Uma já foi agregada mais recentemente e já está no processo mais adiantado de privatização, que é a CELG de Goiás, né? Agora, ela tem uma administração separada das 6 outras distribuidoras, que tem uma administração conjunta, feita pela própria Eletrobras, e que agora teve essa decisão de também privatizá-la. Ou seja, são as 6 distribuidoras que a Eletrobras resolveu abrir mão do serviço, do negócio da distribuição de energia elétrica. Ela diz que o que mais lhe interessa é a geração e a transmissão de energia. Bom, nós só queremos agradecer ao Dr. José Salan e voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação Arimateia Azevedo.